Queridos, ainda de pé, convido vocês a abrirem a sua Bíblia comigo, ou lerem aqui. Eu estou usando a NAA, em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Algumas Bíblias diz Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou de pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Meus amados, o tema dessa ministração é templo morto versus templo vivo. Templo morto versus templo vivo. Quando olhamos para esse texto que lemos, esse relato de Lucas, que registrou o livro de Atos, ele nos mostra uma realidade que aconteceu. Esse é um relato, é um documento histórico, e aqui nós vemos algo muito impressionante. Nós temos aqui 2 dos discípulos de Jesus, daqueles 12 que foram chamados de apóstolos por Jesus, que andaram com Jesus, que foram chamados por Jesus para estar com Ele. Jesus Cristo havia ressurreto, o Espírito Santo havia vindo, eles receberam então a presença poderosa do Espírito Santo, a manifestação poderosa do Espírito Santo, e eles estão indo para o templo orar às 3 da tarde. O texto é enfático em dizer que eles tinham uma rotina de oração. Eles tinham uma rotina de oração. Jesus os chamou para estar com Ele. E embora Jesus tivesse subido aos céus, eles estavam indo orar, ou seja, para comunhão com Jesus de novo, publicamente. E nessa ida deles ao templo, a um templo físico, que templo é este? Aqui nós precisamos
entender que templo é esse. Esse templo é o templo que foi construído por Herodes. Foi um sonho para os judeus por muitos anos, desde que Jerusalém foi destruída. E agora ele foi reconstruído por Herodes, aproximadamente 18 anos antes de Jesus, ele começou a ser reconstruído. Mas esse é vamos dizer assim, é a terceira, ou é o segundo templo, mas é o terceiro lugar físico em que os judeus entendem ser o lugar da presença de Deus. É o terceiro lugar. O primeiro começou com Moisés, quando Deus tira o seu povo da terra do Egito. Moisés está no monte orando, Deus mostra para ele como funciona o relacionamento com ele na eternidade. Deus abre os olhos de Moisés, ele mostra como as coisas funcionam no céu. E o Senhor diz para ele: Moisés, tenha o cuidado de fazer exatamente como você está vendo. Isso é força de expressão, embora essas sejam as palavras de Deus, mas era impossível que Moisés fizesse exatamente igual aquilo que ele estava vendo, porque aquilo que ele estava vendo foi Deus quem fez. E o que Moisés vai construir se parece com aquilo que ele estava vendo, mas não é igual, porque foi feito por mãos humanas. Moisés estava vendo aquilo que é eterno e ele constrói algo passageiro. Tão passageiro é que ele constrói usando tendas. Ele constrói no deserto. E esse templo, também chamado de tabernáculo, que era feito por tendas, por material que se desmontava e levava para outro lugar. Um dia, Davi tem um sonho de fazer algo permanente para Deus, estando já na terra prometida. O Senhor fala para ele: não, Davi, não é você quem vai fazer, é o seu filho Salomão. E o Senhor dá a Davi uma segunda visão. A primeira foi dada a Moisés, o Senhor dá a Davi a segunda visão de como deveria ser esse templo fixo. E então ele anota tudo aquilo. Ele faz ali, ele anota o projeto que Deus o deu. E ele passa para o seu filho Salomão, que vai construir o glorioso templo que nós chamamos de Templo de Salomão. Uma coisa mais linda, inimaginável, completamente diferente daquele que Moisés havia construído, porque o que Moisés construiu passou, e veio agora o templo de Salomão. E a glória do templo, ela estava em que a presença de Deus estava ali no Santo dos Santos, ali na Arca da Aliança. Então o templo não era apenas um lugar de se entrar, era um lugar amplo, tinha muitas coisas, muitas pessoas trabalhavam, havia muitas bênçãos, muitos dons que eram distribuídos às pessoas, era muita coisa, era um sistema da manifestação, da bênção, da glória de Deus. Não era só a arca que estava lá, não era só a presença de Deus, embora isso não é apenas só, mas havia muita coisa. Havia, por exemplo, o sistema de socorrer os órfãos, as viúvas. O dízimo, por exemplo, era um dos principais objetivos do dízimo, que era colhido no templo, era socorrer os necessitados. Hoje nós temos aqui no Brasil, o sistema do governo que socorre e tudo mais, mas naquela época não tinha, tudo vinha do funcionamento do templo. E esse templo de Salomão também é destruído. E aí, chegando próximo ali ao nascimento de Jesus, 18 anos antes de Jesus nascer, Herodes
constrói o segundo templo fixo. Uma coisa linda, extraordinária. Sonho, desde o templo de Salomão, era o sonho do judeu que tivesse um novo templo. Então esse templo é construído. Aos judeus da época de Jesus era uma obra-prima. Ele foi construído em 73 anos. Demorou para ser a sua construção. Uma obra-prima. E é interessante que a arca não estava mais nesse templo. A arca tinha sido escondida no templo quando Jerusalém foi destruída e o templo de Salomão foi destruído. Jeremias escondeu a arca da aliança. Esse templo era uma fachada porque a arca da aliança não estava lá, a presença de Deus não estava lá, embora fosse tão lindo. E amados, nos anos 70, 5 anos depois que ele foi construído, vocês não acreditam o que aconteceu? Os romanos invadiram Jerusalém e destruíram essa glória. Jesus certa vez estava com seus discípulos, que é registrado lá em Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2. Jesus tinha passado com seus discípulos ali no templo, e quando Jesus está saindo, os discípulos ali maravilhados, estava em construção ainda, eles estão admirando, e aí Jesus diz para eles: você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós vemos, amados, então, que esse texto que lemos de Atos, de Pedro e João, ele está, daí a pouco tempo esse templo deixaria de existir. Jesus disse que ele seria destruído. E mais do que isso, nesse templo havia só o véu, a arca da aliança não estava lá. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito e ele falou: Pai, está consumado. E o véu do templo se rasgou. A presença de Deus, que hipoteticamente estava ali, porque ela estava na arca ali, nesse templo de Herodes não estava mais a arca, como eu já disse, o véu se rasgou que separava o Santo dos Santos. E alguns dizem que agora a presença, o Santo dos Santos está aberta, está liberada para todo mundo, porque o véu do templo se rasgou. Isso não é verdade. Não é verdade, amados, porque Jesus Cristo, conforme a Bíblia diz lá em Hebreus, ele tornou-se o sumo sacerdote. Ele sempre foi o sumo sacerdote, verdadeiro e permanente, porque Moisés viu aquilo que estava na eternidade e ele criou um protótipo aqui no aparente. Aquilo que Moisés estava vendo agora se manifestou. Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu e assentou-se à direita e intercede por nós. Esse era o papel do sumo sacerdócio, do sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos. Jesus assentou-se à direita de Deus, está à direita de Deus. Estevão, quando morreu, estava sendo apedrejado. Ele olhou para os céus e viu Jesus Cristo em pé à direita de Deus o Pai. Ele intercede continuamente por nós. Não há como ninguém entrar à presença de Deus a não ser através de Jesus Cristo, o verdadeiro e perfeito sumo sacerdote, que nos purificou de
todo o pecado por meio do seu próprio sangue. Nós temos um templo morto, feito de pedras, uma fachada, com todas as suas atividades funcionando, mas está morto. O templo é de pedra, o sistema funciona. Aproximadamente 18 mil pessoas trabalhavam nas funções do templo, desse mesmo templo que Pedro e João estão entrando para orar. 18 mil pessoas, imagina quanta atividade. E o texto nos diz, que lemos, que todos os dias um homem coxo era levado à porta do templo. E o que acontecia com ele? Ele entrava, ele não ia lá no Santo dos Santos, mas ele entrava junto, estava junto à porta formosa. E o que aconteceu com ele nesses muitos anos? Nada. Um templo morto, só tinha fachada. Seguiam as leis de Moisés, tinham o seu ritual de adoração, de louvor, o culto acontecia, mas era incapaz de transformar a vida das pessoas. O louvor era impecável, as orações aconteciam lá dentro. Pedro e João estavam indo para fazer o quê? Orar. Às 3h da tarde. Não era a primeira vez que eles estavam indo para orar. Lá tinha oração, tinha louvor, tinha ofertas. A Bíblia diz que Jesus certa vez estava lá dentro do templo vendo o pessoal ofertar. E ele observava todo mundo. Tinha oferta, tinha dízimo, tudo funcionava. Mas a presença de Deus não estava lá. E aqui nós temos esse homem. Diariamente era colocado à porta do templo. Diariamente. Todos os dias ele estava lá, alguém o levava, e nada acontecia. Um dia Pedro e João estão chegando, e lá está o homem, e ele pede uma esmola, e Pedro, olha só o versículo 4 diz o seguinte, olha, Pedro fitando juntamente com João, fala assim comigo, unidade. Não era um indivíduo Pedro. A presença de Deus não estava lá no templo. Mas Jesus, ele disse certa vez, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ali havia unidade. Pedro, juntamente com união, com João, fitando nos olhos, disse, olhe para nós, perceba a unidade, olha a unidade, não olhe para mim, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Isso não foi imediato. Ele os olhava atentamente. Não foi de imediato. Olha e vapt-vupt. Não. Olhe para nós. E ele fitou, olhou nos olhos deles. E então, Pedro disse, não possuo prata e nem ouro,
mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. A pergunta é: o que é que Pedro deu? O que é que Pedro e João deram a esse homem? Aqui ele disse que eu te dou, mas ele disse, o que é que ele deu? Ele disse: em nome de Jesus Nazareno, levante-se e ande. O que é que ele deu? O que é que ele deu? E aqui nós vemos algo extraordinário. O apóstolo Pedro responde, versículo 16: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Eles promoveram um ambiente de reconciliação. Trouxeram ele para a unidade. Amados, olhar nos olhos, olho no olho. Sujeição é trazer para a unidade. Essa unidade. O que eles fizeram em seguida? Pegaram o homem pela mão. Eu já vi muitos milagres de Jesus fazer assim e a pessoa ficar de pé. Mas esse era diferente. O milagre não aconteceu. Pegaram o homem pela mão. Eles não eram médicos, mas pegaram o homem pela mão. Versículo 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Veja bem, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Os pés e os tornozelos dele se firmaram quando eles o pegaram pela mão e o ajudaram a levantar. E ele deu um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou no templo. Foi na unidade que veio o milagre. Qual foi a liturgia? Nenhuma. Qual foi a oração? Nenhuma. Qual foi a música cantada? Nenhuma. Qual foi o dinheiro que ele pagou? Nenhum. Qual foi a oferta que ele deu voluntária para receber a cura? Nenhuma. Ele foi levado para a unidade. Alguém o pegou pela mão. A unidade. E o Espírito do Senhor ministrou fé nesse homem. Ele creu. O milagre aconteceu. Aí está a fórmula, se é que poderíamos dizer isso, para os milagres acontecerem na nossa vida e através de nós. A liturgia, a religiosidade, o rito, nada funcionou. A tecnologia, os bancos, as pedras bonitas, caras, o jardim que enfeitava esse templo, nada foi capaz de mudar a vida desse homem. Somente a fé, que atuou
por meio da comunhão. Nenhuma forma humana, amados, tem o poder de salvar o homem, por mais bonita e justa que pareça ser. Nenhuma forma, nenhum meio humano, nenhuma regra, nenhuma doutrina, nem a do Antigo Testamento, que era sombra, que era uma expressão didática. Nada tem poder de salvar o homem em absoluto, por mais bonito que pareça ser, por mais bonito que o templo seja. O templo não é de todo inútil. Os irmãos estavam indo lá para orar, era um lugar de oração. O apóstolo Paulo, certa vez, se eu não me engano, em Atenas, o único lugar que eles tinham para poder se reunir foi na escola, numa escola. Se reuniram numa escola muito famosa na época. A Bíblia relata para nós, aqui mesmo no livro de Atos, o templo não é de todo inútil, mas a salvação é só por meio de Jesus. E meus amados, a partir dessas verdades, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que o nosso desafio pessoal, como igreja, como na célula, na nossa casa, é que nós estamos como Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, nós queremos salvar o Salvador. Nós achamos que precisamos dar uma ajuda. Nós achamos que precisamos fazer alguma coisa. Ao invés de nos unirmos como instrumento de Deus, sermos um só, para ser ministros da reconciliação, nós queremos fazer alguma coisa que a gente acha que precisa ser feito. Por exemplo, Pedro, quando Jesus disse que precisava ir, que ele seria preso, Pedro quis dar uma ajuda. Não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai fazer isso. Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender a Jesus, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Pedro achou que podia fazer alguma coisa para salvar Jesus, que a salvação de Jesus, que o cumprimento da vontade de Deus por meio de Jesus dependesse dele. Depois também, quando Jesus estava sendo preso lá no jardim do Getsêmani, Pedro mais uma vez achou que podia salvar Jesus, pegou a espada e foi tentar matar o soldado, acabou cortando a orelha dele. E depois, quando ele nega Jesus, que a ficha cai que ele negou Jesus, Jesus foi preso, na mente dele Jesus foi crucificado, porque ele não fez tudo que podia ter feito. Ele entra em crise, ele entra em culpa, porque ele achou ainda que devia ter feito alguma coisa para salvar Jesus. E aí Jesus precisa resgatá-lo. Ele achou que devia ter feito alguma coisa. E aí às vezes a gente pensa assim: mas eu nunca imaginei que eu pudesse fazer nada para salvar Jesus, afinal de contas Jesus já morreu, já ressuscitou e tudo mais. Não, amados, a Bíblia diz que a igreja agora é o corpo de Jesus, e às vezes a gente acha
que a gente precisa fazer alguma coisa para salvar a igreja. Às vezes a igreja não está funcionando do jeito que a gente acha que tem que fazer alguma coisa para salvar a igreja, para salvar o irmão. O irmão está em dificuldade, eu preciso fazer alguma coisa para salvá-lo. Aí nós ficamos com essa síndrome de atividades, eu preciso fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, eu tenho que fazer. E aí a culpa que Pedro teve, ela vem sobre nós. Por quê? Porque nós achamos que precisamos fazer alguma coisa, no fim das contas, para a gente ser salvo. Nós achamos que por meio do nosso trabalho nós seremos mais aceitos. Nós achamos que por meio do nosso braço, por meio daquilo que a gente promove, ou com o próximo, ou com a igreja, nós alcançaremos de Deus alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos recebendo a palavra de Satanás nos acusando. Porque quando Cristo morreu, Ele derramou o seu sangue que nos purificou de todo o pecado. Não há mais nada a ser feito para que Deus nos aceite, nem a mim e nem ao meu irmão, nem a igreja. Não há nada a ser feito. Mas o acusador é Satanás, esse é o papel dele, é acusar, é dizer que você não fez o que devia ter feito. A Bíblia diz que ele era a régua de medir o que estava certo e o que estava errado, é dizer o que faltava, e ele fica nos acusando. Mas pelo fato de a gente não crer no sacrifício que Deus deu para nos reconciliar consigo mesmo, pela dificuldade que temos de receber a graça de Deus que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, nós achamos que precisamos fazer alguma coisa, e a gente acha que precisa fazer alguma coisa para tudo na vida. A culpa vem porque Satanás ministra culpa. Você não fez o que devia ter feito. Você não fez o que devia ter feito. Olha lá o seu irmão, olha como é que ele está. Você não socorreu, você não foi lá. Você não deu o alimento que ele precisava. Olha lá, você não deu a carona para ele. Aí ele triste, não foi na igreja, não foi na célula, você não ligou. E nós nos esquecemos de que nós não fomos salvos por Jesus para salvar ninguém, porque a salvação é obra exclusiva de Jesus, é obra exclusiva do Cordeiro de Deus. Nós não nos achegamos a Ele para receber essa salvação. Caímos na falsa doutrina de amar o próximo, tem que amar o próximo, tem que fazer isso com o próximo, tem que socorrer o próximo e tal, e o próximo, você não está fazendo o que devia ter feito com o próximo. Sendo que Jesus falou certo dia, orando, Ele disse: Pai, que eles experimentem a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Ti e aquele a quem o Senhor enviou. Nós somos chamados a conhecer a Jesus, não é para salvar ninguém. A fé que Pedro e João tiveram é porque eles
estavam na presença de Jesus continuamente. Eles estavam na presença de Jesus. Eles andaram com Jesus fisicamente, mas depois eles continuaram na presença de Jesus. E na comunhão uns com os outros, com os irmãos. A salvação pertence unicamente ao Cordeiro. E quando nós conhecemos a Deus, nós recebemos fé e autoridade para ser instrumento de reconciliação uns com os outros. É isso que Paulo fez, é reconciliação. Olhou nos olhos do moço, pegou ele pela mão, ajudou ele, isso é reconciliação. Esse homem, amados, era visto com desprezo ali na porta do templo, como todo mendigo hoje, na maioria das vezes ele é visto com desprezo. Eles olharam nos olhos dele. Olha que pessoalidade, que comunicação, que poder. Pegaram ele pela mão, o ajudaram a levantar. Isso é reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Segunda Coríntios 5, do 18 a 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que nos é dado é o ministério da reconciliação. Não é ministério de salvação. E com isso, amados, com essas verdades nós precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que nós temos que aceitar essa verdade, de que nós não precisamos fazer nada para ser salvo, porque Cristo já fez. Absolutamente nada. Se você crê nisso, se você confiar nisso, nessa verdade, que a palavra de Deus está dizendo, de que aquilo que Cristo fez é suficiente, então você creu, você está salvo, porque é pela fé. É só o Espírito que pode convencer você dessa verdade. Se o Espírito Santo não te convencer de que aquilo que Jesus fez é suficiente, meu irmão, não tem nada que ninguém possa fazer. Ninguém pode salvar você. É só Jesus. É só Jesus, é só o Espírito Santo que pode te convencer dessa verdade, de que a justiça e o juízo de Deus caiu sobre Jesus para que você fosse filho dele. Não tem nada a ser feito. Nós temos que tirar o pé da lei, mas não no sentido da lei de Moisés. Para muitos de nós, a lei de Moisés não faz nenhum sentido, até porque a gente não é judeu. Mas no sentido de quê? De leis, de mecanismos, de formas, de liturgias, para nossa salvação, para sermos aceitos diante de Deus, ou para salvarmos alguém. Nós temos que
tirar isso da nossa mente e aceitar a verdade de que Jesus fez suficiente por nós e por nossos irmãos. Ele tem o poder de nos salvar, e conforme nós lemos agora, Ele faz de nós ministros de reconciliação. Ele faz de nós ministros de reconciliação. Não é para salvar ninguém, não é para julgar ninguém, mas é para ser ministro de reconciliação. Portanto, algumas coisas práticas merecem a nossa atenção. Lá na sua casa, na minha casa, lá é um lugar de reconciliação ou é um lugar de culpa? Alguém precisa fazer alguma coisa, ou se alguém deixar de fazer alguma coisa das leis que estabelecemos na nossa casa, essa pessoa perde a participação na família, ou ela é, vamos dizer assim, mal vista, ou nós a vemos de maneira constrangida, diferente, a partir do momento que a gente tiver uma notícia de que alguém ali da nossa casa, do nosso círculo familiar mesmo, tomou uma decisão diferente daquela que nós esperávamos. Qual tem sido a minha e a sua reação? Cristo já fez o suficiente? Ou essa pessoa não recebeu aquilo que eu fiz para ela ser salva? Para ser salva de uma situação? Ou para ser salva na fé? Sua esposa, o seu marido, o seu cônjuge, ainda não entregou a vida para Jesus de fato, e você está com sentimento de culpa. Senhor, o que eu preciso fazer mais para essa pessoa ser salva? Meu filho, o que eu preciso fazer mais, Senhor, para essa pessoa ser salva? Ah, meus amados, o Espírito Santo de vocês nessa noite, a salvação não é problema seu, é meu. Faça da sua casa um ambiente de reconciliação. Seja um ministro de reconciliação. A sua família. Senhor, será que tu vais salvar essa pessoa que há tanto tempo eu oro? Tem uma promessa. O apóstolo Pedro interpretou lá em Atos capítulo 2, guiado pelo Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo, que ele leu lá em Joel, que dizia: essa promessa não é só para vós, mas é também para os vossos filhos. A promessa do Espírito Santo é a promessa de salvação, é para a sua casa, é para a sua família, meu amado. Se assegure essa promessa, de que não é você quem faz, não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é do meu jeito, mas eu preciso confiar de que a salvação é obra exclusiva de Jesus, e que Ele me chamou para ministro de reconciliação, ali na minha casa, ali na minha célula, sim, na célula, no meu trabalho, ministro de reconciliação. Quantas coisas acontecem no nosso trabalho, com pessoas que trabalham junto conosco, que nos ferem, que nos decepcionam. Nossos pais nos decepcionam, mas no trabalho, quantas decepções. E às vezes a gente sai do papel de ministro de reconciliação, e a gente quer fazer como Pedro, é tomado pela angústia, pela aflição na alma, pela culpa, porque aquela pessoa está nos maltratando, e a gente abre mão do ministério da reconciliação.
no culto, vamos dizer, na família maior, na fé, como é que nós lidamos com os irmãos, com o pastor, com o líder de célula, quando eles agem diferente da nossa expectativa. Não vou dizer que agem errado, porque agem diferente da maneira como nós entendemos a vida e como achamos que deveria ser. Às vezes, do nosso ponto de vista, estamos certos, e eles estão certos. Mas o fato é que nós deixamos de viver como agentes de reconciliação, de pegar nas mãos um dos outros, ser instrumentos de Deus para que o Espírito Santo fortaleça os nossos pés, os nossos tornozelos. E nós não conseguimos olhar nos olhos uns dos outros. Temos dificuldade de olhar um para os outros e dizer: aquilo que eu tenho eu te dou. Abrimos mão do ministério da reconciliação, porque achamos que fizemos tudo que poderia ser feito para salvar o irmão. Mas a salvação é obra exclusiva de Jesus. Ou então, amados, por fim, nas nossas reuniões, falta a presença do Espírito Santo para nos guiar. E aí até o filme que assistimos, até o piquenique que realizamos, deixa de ser um ambiente de reconciliação e passa a ser um ambiente como qualquer outro. Porque ainda oscilamos entre lei e graça, porque ainda achamos que as pessoas tinham que vir para o templo para receber alguma coisa, ao invés de, na nossa comunhão, levarmos a ela a reconciliação por meio de Jesus. Deus abençoe vocês.